Tá ouvindo, Matheus? Qual parte? Página 371, Não, eu sei, mas qual parte? terceiro parágrafo. Terceiro. O tipo de solo e o relevo são fatores importantes no desenvolvimento das formações vegetais. No entanto, o clima é um elemento natural que interfere mais diretamente nessas formações, por causa da quantidade de chuvas e da temperatura, que influencia o desenvolvimento das espécies vegetais. Exatamente. Agora vocês observam o mapa embaixo, abaixo, que nós temos? Então, observem bem aquele mapinha, tá? Nós temos lá a vegetação de tundra, que é uma vegetação que fica mais lá na porção norte do continente, do hemisfério, tá? Do globo terrestre. Fica lá na parte norte. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Nós temos ali a floresta de coníferas também, que vai ficar mais a porção norte. Por quê? Porque nessa porção norte, onde a gente vê que está laranjado, que é a floresta de conífera, pessoal, essa vegetação, ela é assim devido ao quê? Quando a gente tem ali um clima que no inverno é muito frio, no verão é um clima mais ameno, né? Temperaturas que chegam ali a 15 graus, o que acontece? A floresta de conífera, ela é como se fosse, já se fala, um cone, né? Um triângulo, é como se fosse um triângulo, certo? Quando vai caindo a neve, aquela neve ela vai parando um pouquinho. Só que se tiver uma neve, uma camada muito grossa, ela vai escorregando e não vai quebrando a árvore, machucando a árvore, né? Então, por isso que ela é o quê? É uma floresta de conífera. Então, ela se adapta, né? A gente tem cada tipo de floresta para cada clima, para cada clima. Então, a floresta ela acaba se adaptando, certo? Para devidos climas, ok? Vegetação temperada fica próximo ali à zona tropical temperada, tá, gente? É uma vegetação onde que ela se é adequada ali para as 4 estações do ano, né, bem definidas nessa linha do. Peraí. Nessa linha imaginária, porque ela fica ali acima do Trópico de Câncer, tá, gente? Então, ela é uma floresta tropical temperada. Vegetação mediterrânea. É aquela vegetação, um exemplo que eu vou dar para vocês, é uma vegetação onde nós temos lá oliveiras, tá, gente? Muitas oliveiras, principalmente ali na Europa, onde que a gente pega Espanha e Portugal, tá? É uma vegetação ali onde que o solo ele é mais pobre, tá, gente? Não é um solo muito rico. Consegui abrir para vocês, eu consigo mostrar melhor. Professor, deve ser por isso que a mais antiga oliveira do mundo está nessa área, na Grécia. Exatamente, porque é característica dessas regiões ali, tá, gente? Outra coisa que eu ia falar com vocês, nesse período é o quê? Nessas regiões a gente tem o quê? Um verão quente e seco, tá? Ali nas formações de vegetação mediterrânea, é um clima quente e seco. No inverno ele é úmido e um pouco chuvoso, tá? Então ele é um pouco é um clima bem diferente. Tá? E as temperaturas são frias, certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, daí vai ficar melhor. Conseguem enxergar? É o mesmo mapa, daí eu consigo falar melhor para vocês. Tá? Então aqui é a vegetação mediterrânea, tá? Mar Mediterrâneo, por isso. Estepe pradaria. Ó, estepe pradaria a gente vai ter aqui em várias porções do nosso continente, né? Essa vegetação é tipo uma vegetação de campo, onde que nós temos ali árvores. É quase como se fosse um cerrado, porém é um pouco diferente. Por quê? Porque nessas regiões a gente tem o quê? Uma vegetação onde que ela é muito propícia para a produção ali de gado, tá? A criação de gado, certo? Porque devido aos seus grandes uma vegetação onde nós temos com mais capim, mais grama, tá? Aí as gramas elas têm um tamanho
elevado, certo? São ali de 30 a 50 centímetros de altura. Então, por isso que é uma região onde que é ali para criação de animais, né? Também nós temos ali as árvores são de médio porte, elas são esparsas, não são muito juntas. Tem alguns lugares onde fica na beira dos rios, aí sim a gente tem ali uma vegetação mais densa, mas é uma vegetação densa que não é de árvores elevadas como da floresta amazônica. Deserto. Deserto, vocês sabem como que é, né? É seco, não tem vegetação. Algumas vezes ela pode ter alguma vegetação quando chove, aí é aquela vegetação mais rasteira, tá? Savana. Savana e cerrado é a mesma coisa. Então, como que é? A savana e o cerrado, gente, são aquelas áreas onde que nós temos uma temperatura mais seca em um determinado período do ano, tá? Que nem no período chuvoso, essas áreas se desenvolvem. No período de seca, a gente tem ali um problema hídrico, né, que acontece. Então, por isso que ela passa ali por um processo, né? É onde que tem também são áreas propícias para a criação de gado, tá? Nessas áreas também são as áreas que foram mais desmatadas no Brasil, o cerrado, para plantação de soja, milho, tá? E a de altas montanhas, que fica onde que a gente tem o que? As cordilheiras, né, gente? Clima de altas montanhas, vegetação de altas montanhas, que é uma vegetação ali onde que elas uma vegetação mais rasteira, tá? Que é associada também ao frio que possui ali nessas montanhas, tá? Nós temos lá, eu pulei a floresta pluvial tropical, tá? Floresta pluvial tropical, ela pode ser aqui a floresta amazônica, conhecida também como floresta equatorial, tá, gente? Temos aqui nessa região da América Central, tá? Na África. Tem montanha ali para cima da Amazônia? Aqui é a Cordilheira dos Andes. Temos aqui no Sudeste Asiático também. E a Cordilheira do Himalaia? Aqui. Certo, gente? Então, são florestas que ficam ali na linha do Equador, onde que temos ali a zona tropical, ok? Nossa, tem pouca montanha no mundo, hein? São algumas cadeias montanhosas. Quem lê para mim, quem que foi o último a ler? O Miguel? Não, o Matheus? E quem está riscando a tela? Matheus foi o último a ler. Quem que você indica para ler lá? Floresta pluvial tropical. O Pedro. Vamos lá, Pedro. Lê para mim. Floresta pluvial tropical. Rapidinho. Pedro? Aqui, né, o futuro das florestas tropicais. Não, é aqui? Página 371. Me perdi, então. Você está na apostila 2? Sim. Página 371. Achei. Achou? Achei. Então vai lá. Desenvolve-se na tropical do planeta que apresenta temperaturas elevadas e alto índice de precipitação do ano. Suas florestas são densas e diversidades. As orquídeas e as bromélias são especiais. Nessas florestas, a América do Sul, a floresta de Bornéu na Ásia e a floresta de Congo na África, embora também recebam o nome de florestas equatoriais, são exemplos de florestas tropicais. Na fotografia tropical Amazonas 2015, né? Então, nós temos aqui floresta amazônica, tá? Na América do Sul, floresta de Bornéu na Ásia e a floresta do Congo na África.
certo? Quem que lê para mim a floresta temperada? Floresta tropical. Espera aí, o Pedro vai indicar. Floresta tropical. Pode indicar, Pedro. O Vini. Tá. Floresta tropical, pessoal. Só para vocês fixar bem. Temperaturas elevadas, alto índice de precipitação durante todo o ano, tá? Para a gente ter uma floresta tropical, que ela precisa de muita umidade, tá? Devido ali à sua grande altitude das árvores, ok? Árvores grandes. Lê para nós, Vini. Floresta temperada. Floresta temperada. Desenvolve-se em regiões entre os círculos polares e os trópicos. A floresta temperada pode ser dividida em floresta de coníferas, composta basicamente de pinheiros resistentes ao frio intenso, e de espécies caducifólias encontradas nas regiões mais úmidas com inverno mais árido. As sequoias, maiores árvores do mundo, são naturais das florestas temperadas, de 2015. Isso. Então, o que é uma caducifólia? É um tipo de planta que perde todas as suas folhas geralmente ao mesmo tempo, na estação fria e no período de seca. Esse tipo de vegetação é comum nas florestas do leste da América do Norte, leste da Ásia e oeste da Europa, tá? Então, ó, leste da Ásia, cadê? Oeste da Europa, tá, gente? Nessa porção aqui, tá? E lá na América do Norte, tá? No norte ali da América do Norte, tá, gente? Então, leste da América do Norte, certo? Então, pessoal, oi. A maior parte da Argentina é deserto? Aqui é deserto. Depois a gente chega nisso, tá? Então, gente, floresta temperada, ela fica nas zonas temperadas, que é entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, tá, pessoal? E Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Só que observam que aqui tem bem menos floresta temperada, tá? No hemisfério sul, ok? É bem menos. No hemisfério norte se destaca mais. Quem lê para mim, Vini, é tundra? Eduardo. Lê para nós, Duda. Desenvolve-se em regiões de clima polar no curto período do verão, quando ocorre o degelo de algumas áreas, caracteriza-se com uma vegetação rasteira, composta basicamente de musgos, plantas herbáceas e líquens. Isso, então aqui é a vegetação de tundra na Rússia em 2015, tá? O que é líquen? Grande grupo de organismos originados da união de algas e fungos, né? Então essa é uma vegetação rasteira, tá, gente? Tundra é uma vegetação mais rasteira que ela cresce com o degelo, ok? Quem lê para mim savana, Duda? Gabriel. Lê para nós, Gabriel. Em savana, né? Vegetação composta de gramíneas e capins que sobrecorrem no solo e também por árvores e arbustos dispersos. São encontrados na região do clima tropical típico, com uma estação seca e chuvosa. No Brasil, esse tipo de vegetação recebe o nome de cerrado, vegetação de savana, Quillia África, 2017. Isso, então nós temos ali no Brasil, que conhece o nome de cerrado, vocês viram ali, ó, vegetação composta de gramíneas, capins, tá? E algumas árvores e arbustos dispersos, tá? Estepe ou pradaria? E pradaria? Léo Motter. Pode ler, Léo Motter. Página 372.
Estepe e pradaria, Léo. São construídas de gramíneas, sei lá, arbustos e plantas herbáceas e bárceas encontradas nas zonas temperadas do planeta. A diferença entre essas vegetações é que as estepes são encontradas em regiões de clima semiárido, enquanto as pradarias estão presentes em áreas de clima mais úmido. Geralmente, nas áreas de pradaria são desenvolvidas atividades pecuárias, pois a vegetação serve como pastagem natural no sul do Brasil. Esse tipo de vegetação é denominado campos ou rampa. Vegetação de Campos Santa Maria, RS 2015. Isso, então vocês viram? Em regiões onde que tem ali o semiárido, tá? O nome se chama estepe. Já em região, que é por quê? Devido ali ser seco e quente. Já em regiões que elas têm um clima um pouco mais úmido, que é o caso aqui, nessa região, o que acontece? Ela recebe o nome de pradaria, tá? E é uma vegetação ali composta geralmente por capins, tá, gente? Por isso que temos ali o desenvolvimento da pecuária. E por último, quem lê o deserto, Léo? Para eu indicar, Isso, o Rafa já foi? já. Já, né, Rafa? Eu não. Não, então o Rafa vai ler para nós. É o Rafa. Deserto. Vegetação que se desenvolve em regiões de clima árido, adaptada à escassez de água e à grande variação de temperatura entre os dias e as noites. Algumas espécies possuem raízes profundas para alcançar os lençóis de água subterrâneos, enquanto outros nascem, florescem e morrem em poucos dias por causa da falta de água. Os cactos são um exemplo de plantas nativas do deserto. Vegetação de deserto, Califórnia, Estados Unidos, 2017. Então, gente, o que é? O cacto é o quê? É a vegetação mais encontrada nos desertos, tá, gente? Todo mundo sabe deserto? Ó, essas porções do deserto, 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 deserto e o deserto. São onde a gente encontra os desertos no mundo, tá, gente? Seco, algumas regiões ali, quando tem um período de alguma chuva, depois a gente tem ali alguma vegetação uma vegetação mais rasteira, né, que cresce, porém ela morre rapidamente, certo? Então, conhecemos ali quais são os tipos de vegetações no mundo, tá? E na página 373, nós temos ali as vegetações, a formação dos vegetais alterados, tá? Que nem nós tivemos ali na página 371, nós vimos como que está distribuída a vegetação no mundo, tá? Nesta página, nós temos ali os vegetais alterados, tá? Por que esses vegetais foram alterados? Na verdade, não é a formação vegetal, né? Elas foram alteradas pelo ser humano, tá? Por que essa formação vegetal foi alterada? Porque devido, né, o uso da terra... Professor, desculpa pelo atraso, é que, tipo, no meu computador tava assim, a primeira mensagem que eu li tava hoje, a de cima tava ontem. Aí, quando eu subi um pouquinho mais pra cima, tava hoje de novo, eu fiquei confuso. Não, sem problema. Muito confuso. Tá bom então, Léo, tranquilo. Então, nós temos o quê? Na Europa, por exemplo, observam que eu vou comentar bem rapidamente, só para... Nós temos aqui a formação dos vegetais alterados, certo? Observam ali que foram regiões antropizadas. O que seria regiões antropizadas? Que tiveram ali a ação humana, né, para modificação. Muitas áreas que nós temos aqui,
que aconteceu? Elas são utilizadas para quê? Para a construção das cidades, para utilização de fronteiras agrícolas, né? Então, muitas áreas aqui foram modificadas, gente. Pra mim não mudou nada, quase. Mudou, observa que aqui tem os risquinhos pretos. Todas essas áreas que tem os risquinhos, elas são o quê? Elas foram modificadas, tá, gente? Entendeu? Agora que eu vi, eu achava que era umas áreas, tipo umas bolinhas brancas, assim. Não, não. Vocês perceberam que quanto mais em cima for, mais. Que nem a Rússia e o Canadá são os países mais grandes do mundo. Percebeu que tá em cima? Sim, eles estão na região, no hemisfério norte. Aqui, ó, eles são menos modificados, por quê? Clima frio, né? Então, nós temos ali uma modificação menor, tá? Observa os Estados Unidos, a Europa. A Europa é toda modificada a sua vegetação, né? Pouca vegetação é natural, nativa, sobrou na Europa, tá, gente? Então, nós temos todas essas diferenças das vegetações, tá? Como que elas foram modificadas. Isso dali se deve pelo quê? Pelo rápido crescimento dos centros urbanos, tá? Que o quê? Houve esse corte das árvores acompanhado com a extração da madeira e também da criação de áreas de pastagens, lavouras, né? Ou seja, a fronteira agrícola foi ampliada, tá? Então, vocês observam que a parte do hemisfério norte do nosso globo terrestre, ela é o quê? Ela é mais modificada do que do hemisfério sul, tá? Por mais que a gente tenha ali uma redução, né? Hoje já se tem uma redução nessa desmatamento, só que até ter ali as políticas voltadas para essa redução do desmatamento no hemisfério norte, ela cresceu, foi desmatada, tá? Diferente aqui do Brasil, que nós temos ali políticas, né, voltadas para o quê? Para a proteção ambiental, principalmente da floresta amazônica. A floresta amazônica, eu sempre comentei com vocês que ela é muito importante para nós, tá? Não é que ela é pulmão do mundo. Vocês sabem que a floresta amazônica, ela ocupa a maior parte do oxigênio que ela produz, tá? Da onde que vem o oxigênio nosso também? Das algas marinhas. Mas a gente tem que proteger a floresta amazônica devido à umidade que ela carrega e traz para nós, tá? Por isso que é a importância de proteger a Amazônia. Tá bom, pessoal? Então, era isso mais ou menos que eu queria falar para vocês ali da formação dos vegetais alterados, tá? Lá na página 375, tem uma atividadezinha, atividade 3. Vamos fazer ela rapidinho, todo mundo junto? Para a gente finalizar, encerrar esse capítulo para amanhã a gente começar o capítulo novo, unidade nova. A próxima unidade já tem bandeira? Não, mas eu vou dar um jeito de colocar bandeira nessas aulas. Obrigado, muito obrigado. Não, todo mundo deve estar falando. Eca, vai ser o nojo. Eu e o Rafa somos craque. Vou colocar bandeira nessas benditas aulas. Tá? Que na aula de inglês tem uma bandeira lá no país era. Bem assim, Verdade. Vou fazer uma aula de bandeira. Então, vamos relacionar lá na página 375, questão 3, tá? Relacione as colunas abaixo. Nós temos lá florestas densas e ricas em biodiversidade. Pode ser dividida em floresta de pinheiro e floresta de conífera. Desenvolve-se quando ocorre o degelo em regiões de clima polar. No Brasil é chamada de cerrado, no Brasil é chamada de pampa, adaptada à escassez de água e à variação de temperatura. Gente, quando eu falo, estão me ouvindo? Todo mundo travou? Tá me ouvindo? Travou. Estão me escutando? Verdade. Voltei. Oi, gente. Estão me escutando, pessoal?
Então, vamos fazer a relacionar as colunas? Eu tô perdido, onde é que a gente tá mesmo? Minha internet está instável, tá? Mas vocês conseguem me escutar bem? Sim. Então tá bom. Pronto. Oi, Onde é que tá? não entendi. É a 3 da Eu me perdi. 375. É a número Valeu. 3 da página 375 para fazer, tá? Tá, o reto. Então, vamos fazer junto essa atividade? Tá? Vamos lá. Com florestas densas e ricas em biodiversidade. Qual que é essa floresta que é densa e rica em biodiversidade? Floresta pluvial tropical. Muito bem, é a floresta pluvial Não. tropical. Tá, gente? Perdeu? Floresta pluvial tropical. Por quê? Devido à quantidade de chuva, né, que a região recebe, devido à grande extensão ali dessas matas, ela é muito rica em quem? Em biodiversidade, tá? Podem colocar a letra A lá no floresta pluvial tropical. A letra B pode ser dividida entre floresta de pinheiros e floresta de conífera. Floresta temperada. Muito bem, floresta temperada, parabéns. Desenvolve-se quando ocorre o degelo em regiões de clima polar. Tundra, lembra que eu falei da tundra? Que é uma vegetação rasteira, né? E quando tem ali o degelo, ela se forma, principalmente no período do verão. No Brasil é chamado de cerrado. Savana. Savana, parabéns. Todo mundo está conseguindo. Savana, a mesma coisa. Savana e cerrado é a mesma coisa, só que no Brasil a gente chama de cerrado. Essa eu esqueci de falar para vocês. No Brasil é chamado de pampa. Vocês lembram? Não sei se vocês já ouviram falar nos pampas gaúchos. É o quê? É o estepe ou pradaria, tá, gente? Enquanto ela Meu pai música no carro. Enquanto no Brasil ele é conhecido como os pampas gaúchos, né? Um lugar onde tem o quê? A vegetação com muito capim, né? Mais capim do que árvores mesmo, tá, gente? Então é os pampas gaúchos, é a estepe ou pradaria. Adaptada à escassez de água e à variação de temperatura. Vegetação dos desertos. Muito bem, a vegetação dos desertos, né? Onde é que sobrou? Então, como que ficou as respostas? A primeira ficou letra C. Isso. A segunda ficou a letra F. A terceira ficou a letra E. A quarta ficou a letra A. A quinta, a letra D. E a última, a letra B. Tá, gente? Então, foi dessa forma que ficou ali as respostas da atividade na apostila. Todo mundo conseguiu? Internet também tá merda. Caindo toda vez da Todo mundo conseguiu? Sim. Todas as atividades. Vou mandar lá no chat para vocês. Ah, tá. Para entrar no mesmo link? Não precisa, tá, meus anjos? Gente, amanhã a gente se encontra, tá? Daí nós vamos começar a apostila 3, tá bom? Amanhã a gente vai começar a apostila 3. Beleza, minha gente? Tranquilinho? Então tá bom, meus anjos. Até amanhã, se cuidem. A gente daí continua o conteúdo, tá? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.